colocar aqui, então, mecânica dos fluidos, hidrostática 3, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Então, a aula de hoje a gente vai ver dois princípios da hidrostática, tá? Tanto o princípio de Pascal como o princípio de Arquimedes são importantes porque tem aplicações práticas de funcionamento de sistemas, né, que contêm fluidos, tá? Vocês vão perceber hoje, principalmente o princípio de Pascal, tem uma aplicação muito do nosso dia a dia para a resolução, tá? Pessoal, eu acho que eu vi um barulho de que alguém tentando entrar no chat, avise para entrar com o e-mail do Instituto, né? Senão eu dei autorização já para entrar de boa, tá? Então eu acredito que consiga entrar facilmente com o e-mail do Instituto. Bom, seguindo. Então hoje a gente vai ver então a parte do princípio de Pascal e princípio de Arquimedes para estudar hoje, tá? Como é de costume, vou fazer aquela pequena revisãozinha, né, que a gente costuma fazer todo início de aula para relembrar alguns conceitos, né? O primeiro conceito que a gente vai relembrar é aquele conceito de densidade, tá? Conceito de densidade e de massa específica, né? Densidade e massa específica, que vocês já estão carecas de saber. Massa específica, que é aquela relação, né? Tanto a densidade que é válida para um corpo e a massa específica que é válida para uma substância, ela tem a mesma definição, que é massa sobre volume, né? Massa sobre volume é essa relação aqui que nossa quantidade de massa que eu consigo colocar dentro do mesmo volume vai me fornecer o valor da densidade desse material. Hoje vai ser muito importante esse estudo da densidade, principalmente para o conceito lá do princípio de Arquimedes, tá? Então, massa sobre volume dentro do Sistema Internacional de Medidas, quilograma por metro cúbico. Se eu estou em outro sistema de unidades, né, que é bem comum, eu posso escrever isso aqui também como gramas por centímetro cúbico. Lembrando que a relação aqui, ó, de passar de quilogramas por metro cúbico e de gramas por metro cúbico é uma relação de 1000, né? 1000 quilogramas por metro cúbico equivale a 1 grama por centímetro cúbico. Não se esqueçam que a relação aqui é de 1 para 1000, tá? Lembre-se disso. Outra relação, então isso aqui foi a nossa primeira aula, nós estudamos também o conceito de pressão, pressão que é força sobre área, hoje nós vamos usar esse conceito muito fortemente. Pressão que é medido em Pascal, certo? Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado a gente chamou de Pascal, e a gente sabe que 1 Pascal também equivale a 1/10⁵ ATMs, né? 1/10⁵ atmosferas é das unidades complementares que mais vai aparecer para a gente. Então, Pascal é 1/10⁵ ATM, tá? Bom, então, sabendo do conceito de pressão, sabendo dos conceitos de densidade, a gente estudou na semana passada o Teorema de Stevin. Teorema de Stevin, que nos fornecia a possibilidade de calcular a densidade, calcular a pressão em fluidos, certo? Então foi uma aula basicamente que eu acredito, espero eu que vocês tenham assistido ela por completo lá no YouTube, né? E dentro dessa aula eu demonstro para vocês como é que a gente chega no Teorema de Stevin, né? Que é uma relação de pressão entre dois pontos. No caso, geralmente o ponto de análise nosso é a pressão atmosférica, né? Quer dizer, é o ponto externo, é um ponto externo dentro desse fluido. Se a gente pensar aqui num copo d'água, né? Um copo d'água aqui, eu quero calcular a densidade, a pressão no fundo do copo. A relação aqui ela vai ter que levar em conta a pressão atmosférica que atua sobre o copo, né? Pressão atmosférica e a pressão da coluna d'água, que vai ter uma certa altura aqui, uma certa altura H, e vai depender da densidade desse fluido, né? E da gravidade, beleza? Então, a relação do princípio de Stevin aqui é DGH, né? Densidade vezes gravidade vezes a altura da coluna desse fluido que eu tenho em cima, beleza? Então, essa era a maneira que nós tínhamos de utilizar o Teorema de Stevin. É claro que, se eu quiser descobrir a pressão puramente devido ao fluido, né? A pressão do fluido realmente, né? Que está atuando ali no fundo do copo, por exemplo, eu desconsidero a pressão atmosférica e utilizo a relação só de densidade, GH, né? Que aí eu vou encontrar a pressão realmente, né? Devido ao fluido que está atuando lá no fundo do copo, tá? Beleza.
Então, isso aqui era a maneira que nós tínhamos de utilizar o princípio de Stevin para calcular pressões em fluidos, né? E aí eu mostrei para vocês o princípio dos vasos comunicantes. Vasos comunicantes, certo? Que são essas relações aqui entre o vaso que tem duas aberturas, dois bocais, certo? E se eu colocar um fluido ali, esse fluido tiver a mesma densidade, eu mostrei para vocês que o fluido atinge a mesma altura, né? Ele não vai ter essa diferença de altura como a gente está observando na figura, e essa diferença de altura entre os fluidos aqui, ó, o fluido B e o fluido A, que nós temos dentro desse vaso comunicante, ele acontece devido às diferenças de densidade que tem esses dois fluidos, né? Então, a diferença de densidade faz com que os fluidos atinjam alturas diferentes, né? Mesmo estando sob a mesma pressão, a pressão atmosférica que está atuando aqui sobre os dois, né? Com o bocal aberto, certo? PATM aqui, ó, PATM e PATM aqui dos dois lados está atuando, porém a pressão dos fluidos que do próprio fluido atua ali dentro, né? Ela é diferente, então um empurra o outro, atingindo diferenças de altura, como nós estamos observando aqui. E eu mostrei que para calcular um negócio desse, né? Eu preciso considerar, é como se eu quebrasse ao meio aqui esse meu sistema, né? Fizesse uma divisória e eu considerasse a pressão da esquerda aqui e a pressão da direita. E eu disse para vocês que a gente tinha que considerar que essas duas pressões eram iguais, né? Tanto a pressão da esquerda e a pressão da direita são iguais porque o sistema está em equilíbrio, tá? E aí, o que eu tenho na esquerda aqui? Eu tenho a pressão atmosférica, né? Que está atuando ali, e nós temos a pressão do líquido A, certo? Que vai ser, deixa eu apagar aqui, vou escrever já direto, que a pressão do líquido A é aquela relação de DGH, né? Densidade do líquido A, G vezes a altura da coluna do líquido A, né? Essa altura da coluna a gente pode pegar a partir de um padrão, né? De um ponto aqui padrão comum a todos eles, né? Que seja, que eu observe ali, ó, que eu consiga tirar a diferença entre os dois líquidos, da altura dos dois líquidos, né? No caso ali, se eu pegar aquela linha tracejada, fica fácil, né? De observar essa altura HA e essa altura HB aqui. E isso aqui deveria ser igual, então, à pressão atmosférica do lado direito, mais densidade do líquido B, vezes G, vezes a altura do líquido B. Então, se eu utilizar essa relação aqui, eu possivelmente vou encontrar as características físicas, né, que eu estou desejando. Geralmente, a gente está buscando ali a diferença de alturas, né, como vocês viram nas atividades que eu mostrei para vocês, ou a densidade dos materiais, beleza? No exercício que eu passei para vocês, a diferença era que alguns tubos estavam fechados, estavam lacrados, né? E se o tubo está lacrado, eu não considero a pressão atmosférica toda, certo? Então esse era o pulo do gato para começar a resolver aqueles exercícios. E aí às vezes eu nem tinha fluido, eu tinha só um gás. Esse gás tu vai resolver da mesma maneira como tu resolve para fluido, né? Porque o gás é um fluido. Então tu ia considerar a pressão daquele lado lá que contém só o gás igual à pressão do outro lado que contém fluido, pressão atmosférica, etc. Tu igualaria, porque o sistema precisa estar igual. Então, o pulo do gato é repartir o vaso comunicante ao meio, né? Repartir ele ao meio e sempre considerar que a pressão da direita tem que ser igual à pressão da esquerda. Aí tu vai pegar o que tem na direita e igualar com o que tem na esquerda. Essa é a ideia, tá? Basicamente, para a solução desses exercícios. Bom, enfim. Hoje, nós vamos começar, depois de fazer essa pequena revisão, né? Nós vamos começar a analisar o princípio de Pascal, um princípio muito simples, muito tranquilo de entender, acredito que vocês vão compreender facilmente, tá? Que é o princípio da prensa hidráulica, né? Como é que a gente consegue reproduzir ou aumentar a magnitude de forças através de sistemas com fluidos, né? Essa é a ideia. Então, basicamente, pensem num sistema de prensa, né, onde eu tenho aqui dois êmbolos, né, um êmbolo aqui com um pistão maior, né, que tem uma área maior. Então, vocês já entendam que aqui o que eu vou considerar é a área desse êmbolo que vai subir e descer. Ele tem essa possibilidade de subir e descer, né? Pensem num macaco hidráulico, né, ou numa prensa, como vocês estão lendo ali. E quando a gente coloca um macaco, que é uma coisa mais do nosso dia a dia aí, que vocês conseguem visualizar, um macaco hidráulico, né?
a gente lembra que ele tem, então, essa região onde tu vai servir de apoio para levantar o carro, etc., né? Isso aqui é uma área. E na outra região, onde tu vai exercer a força realmente, também vai ter um outro sisteminha aqui que pode subir e descer, que vai ter uma área também. Eu vou diferenciar esses dois sistemas aqui através das suas áreas. A área 1 e a área 2. Qual é o grande lance desse sistema? O grande lance é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, ó, os acréscimos de pressão sofridos por um ponto do líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente que o contém. O que isso significa, gente? O que significa? Significa o seguinte, que se eu aplicar uma força sobre uma determinada área aqui, isso aí é a definição de pressão, né? Força sobre área, pressão. Então, eu estou aplicando uma pressão sobre aquele fluido que está naquela região da esquerda. Vamos pensar aqui ó, na esquerda do meu macaco hidráulico, da minha prensa aqui, tá? Essa parte da esquerda aqui. Esquerda, direita, né? Nessa parte da esquerda, se eu aplicar uma força sobre uma determinada área, nós vamos exercer uma pressão aqui sobre esse fluido. O que o princípio de Pascal está me dizendo? Ele está me dizendo que essa pressão ela vai ser distribuída, ela vai ser transmitida a todos os pontos do meu fluido. Todos os pontos do meu fluido vão estar sofrendo sobre a mesma pressão. Então, se eu aplicar uma pressão aqui de 10 pascais de um lado, do lado direito vai ter que ser transmitido também 10 pascais de pressão. Ou seja, a pressão 2 que nós teremos deste outro lado aqui onde está o carro vai ser igual. Né? Então, as pressões aqui, ó, P1 vai ser igual à pressão 2. Mas qual é o grande lance aqui? Qual é a grande sacada desse princípio? Né? Se a gente sabe que pressão é força sobre área, beleza? E então nós teremos então força 1 sobre área 1, força 2 sobre área 2. Beleza? Isso aqui já é o princípio de Pascal, já chegamos na equação dele que a gente vai utilizar para resolver os problemas, né? Aí agora vamos analisar fisicamente o que isso vai significar, essa equação para nós, tá? Essa é a ideia. A gente já viu que as pressões dos dois lados têm que ser iguais. Porque a pressão aqui, a pressão vai ter que ser reproduzida aqui. Qual é o grande lance? A área. A área de atuação dessa pressão. Certo? Porque, olha só, prestem atenção. Digamos que eu aplique uma força qualquer aqui, e essa área aqui é uma área muito pequenininha, né? Uma área baixa, né? A área desse lado aqui, do lado esquerdo. A gente observa que do outro lado nós temos uma área grande, certo? Uma área grande. Para que essa pressão, olha só, proporcionalidade, né? Vamos pensar um pouquinho de matemática, né? Para eu manter a proporção dessa equação, né? E eu tenho uma área pequena de um lado e uma área grande do outro, significa que para eu manter a proporção, essa força aqui ela também tem que ser pequenininha. Eu posso aplicar uma força pequenininha do lado esquerdo sobre uma área pequena, mas se do outro lado eu tenho uma área grande, a força aqui, por proporcionalidade, ela vai ter que ser grande. E aí que está o grande mistério, né? A resolução do grande mistério da prensa hidráulica, onde eu aplico uma força pequenininha num sisteminha que tem uma área pequena e vai ser reproduzido transmitido uma força muito maior do outro lado, que vai depender da área que eu coloquei ali, certo? Porque o grande lance do princípio é que as pressões devem ser iguais. As pressões são transmitidas de forma igualitária. Então, se eu aplico uma pressão pequena aqui, a pressão pequena vai ser reproduzida lá. Porém, né, as intensidades das forças que nós temos dos dois lados vai ser diferente. Certo? Esse é o grande lance. Ao aplicar uma força pequenininha no lado, eu vou reproduzir uma força muito grande do outro lado, dependendo das áreas que nós temos de atuação aqui, tá? É quase que, ó, uma relação de proporcionalidade matemática, certo? Matemática. Beleza? Certo, gente? Por enquanto, essa é a ideia. Tá? De reprodução de aumento de força de transmissão devido às relações de pressão, que devem ser iguais. Eu não estou aumentando a pressão, estou aumentando a força de atuação sobre um êmbolo, certo? E se essa força se aumenta, ela é capaz de erguer muitas vezes um carro. Beleza? A gente observa também, pessoal, que vai ter uma relação de distâncias aqui, tá? Eu vou pegar aqui novamente, ó.
pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. Mesma ideia, princípio da prensa hidráulica, né? Ó, as pressões são transmitidas do lado esquerdo e do lado direito e elas devem ser iguais. Isso significa que eu vou ter uma força 1 sobre uma área 1 aqui, e aqui vai ser igual a uma força 2 sobre uma área 2. Essa é a relação que nós temos, tá? Mas vamos pensar que muitas vezes o que nós temos em mãos para medir não é a área, né? Vamos pensar que a gente construa um sistema hidráulico. É muito fácil construir um sistema hidráulico, né? Vocês podem pegar duas seringas, né, de aplicação de vacina, né, conectar elas por um tubo, colocar um líquido ali dentro desse tubo, né? Pronto, tem um sistema hidráulico, né? Se tu colocar seringas diferentes, de espessuras de volumes diferentes, né? Construir um sistema hidráulico. Perfeito, né? Tu vai lá e aplica uma força na seringa menor, a força aplicada na seringa maior vai ser transmitida com uma intensidade maior. Isso aí o princípio de Pascal está me dizendo. Mas agora vamos pensar nas distâncias que eu vou ter que utilizar, que eu vou realizar para aplicar uma força, né? Vocês percebem que pelo próprio desenho que a distância percorrida, né, essa distância aqui, ó, D1, ela é muito maior que a distância 2. Apesar da força reproduzida aqui do lado esquerdo, do lado direito, ser muito maior, a distância que eu vou conseguir percorrer, ela é pequena, comparada à distância do lado esquerdo que eu estou aplicando uma força menor. Por que isso acontece? Porque, gente, a física ela tem que se manter assim, ó, em equilíbrio. Se eu deslocar um volume de líquido aqui desse lado, o mesmo volume de líquido tem que ser deslocado aqui desse outro lado. Certo? A gente tem que manter as coisas em conformidade. A gente não pode criar um volume de fluido, né? Tanto do lado como do outro. Então, se eu sei que eu vou deslocar um volume de fluido de um lado, e esse volume tem que ser deslocado do outro lado da mesma forma, e se deste lado eu tenho uma área de atuação deste êmbolo muito maior, é óbvio que a distância percorrida por ele vai ser menor, certo? A gente consegue observar isso aqui olhando o desenho. Então, vamos reproduzir isso através de uma equação, né? Como é que a gente pode reproduzir essa relação através de uma equação? É muito simples, tá? Pense o seguinte, o que é uma área? Né? Ó, o volume de alguma coisa, deixa eu fazer uma letra bonita ao menos, né? O volume de alguma coisa, gente, nada mais é que o produto, o volume, ó, vou escrever aqui, ó, o volume nada mais é que o produto de área vezes um deslocamento, certo? Vezes uma distância vertical. Se eu tenho a área de um êmbolo, né? Pensem na área de um êmbolo, e eu tenho um deslocamento vertical, eu estou analisando o volume, certo? 3 dimensões. Lembrando que a área são 2 dimensões. Então, aqui, ó, ao fazer o produto de área vezes distância, eu já estou considerando o volume deslocado de meu fluido. Então, eu vou pegar naquela equaçãozinha ali, colocar a área em evidência. Se eu colocar a área em evidência, essa distância aqui, ela vai e passa dividindo, certo? Então, eu vou pegar essa relação aqui, que eu construí agora, e vou jogar na equação ali do princípio de Pascal. E vamos ver o que acontece. Olha só o que acontece. Acontece o seguinte, que eu vou ter, então, agora força 1 sobre a área 1. O que é a área 1? A área 1 agora vai ser volume 1 sobre deslocamento 1. Perfeito? Eu tenho fração da fração, não se assustem, né? Isso aqui vocês já estão acostumados comigo. Força 2 vai ser igual ao volume 2 sobre distância 2. Beleza? Galera, quando eu tenho função fração da fração, né? Divisão da divisão. Vou relembrar para quem está patinando na matemática ainda, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. E aí, como é que eu resolvo isso? Resolvo da seguinte forma: pego essa fração que está aqui e eu passo ela para cima, invertendo a sua posição, certo? Eu passo esse lado aqui, ó, para cima, eu posso passar ele para cima multiplicando, só que invertendo a posição da fração, né? Isso aí, a resposta disso aqui vai ser apenas x. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Prestem atenção. Aquela força 1, eu vou passar esse V1D1 lá para cima, multiplicando. Só que quando eu fizer isso aí, eu vou ficar com isso aqui, ó. D1 sobre V1. Beleza? Vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso. E aqui a força 2 vai ficar D2 sobre V2. Qual é o grande lance que eu comentei com vocês? Que a gente não está adicionando fluido nem retirando fluido. Ou seja,
tanto o volume deslocado lá do lado esquerdo tem que ser igual ao volume deslocado do lado direito. Se isso é verdade, os dois volumes que nós temos dos dois lados da igualdade aqui são iguais e podem ser cortados. Então, eu fico com uma equação, força 1 vezes distância 1, que é igual a força 2 vezes distância 2. Perfeito. Essa aqui seria uma segunda equação, uma equação alternativa ao princípio de Pascal, que nos fornece, né, a relação das distâncias de deslocamento dentro da minha prensa hidráulica, dentro do meu macaco hidráulico, como vocês estão observando aqui, certo? Então, para eu empurrar um carro para cima, quem já usou um macaco hidráulico sabe que tem que girar várias vezes, várias vezes ali num lado, né, para conseguir erguer alguns centímetros no veículo, né? Está explicado através da minha equação aqui, como vocês estão observando, certo? Beleza? Vamos fazer, aqui tem um outro exemplo ó, de aplicação da prensa hidráulica, né? O freio hidráulico, né? Vocês percebem que a gente consegue frear o pai de vocês, né? Que utiliza veículo, vocês ainda não têm idade para isso, né? Espero que vocês não façam, ou não dirijam veículos automotores ainda, por não terem a idade mínima para isso, certo? Que quando a gente pisa no freio, né? A força que eu reproduzi aqui para pisar no freio é muito pequena. E a gente consegue reproduzir uma força muito grande para aplicar lá nos discos da roda, né, os discos de freio, que são capazes de frear um veículo que está a 100 km por hora, 80 km por hora, 60 km por hora. Então, o princípio de transmissão de aumento de força é todo hidráulico, né? Assim como na direção. A direção hidráulica, né? A direção, então, para girar as rodas de um veículo que pesa mais que 1 tonelada, muitas vezes, né? A gente consegue isso no sistema hidráulico. A força da gente, muitas vezes, não seria capaz de colocar um veículo, por exemplo, parado no chão, né? Fazer com que a gente conseguisse girar facilmente as rodas dele, tá? Então, todos esses sistemas aqui mecânicos, muitas vezes, né, que exigem de grande força, são sistemas hidráulicos, tá? Beleza? Vamos fazer um exercício aqui, gente. Bem simples, tá? Bem tranquilinho aqui. O exercício diz o seguinte: um elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área de 3 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Então, nós temos aqui, ó, um sisteminha hidráulico. Vou tentar desenhar para vocês aqui da melhor forma possível, certo? De forma que a gente consiga reproduzir o que está acontecendo. Então, suponha que esse aqui seja meu... Eita, caramba! Seja meu elevador hidráulico, olha só, tá? Vou tentar desenhar ele aqui. Bom, esse elevador hidráulico, como vocês muito bem sabem, né? Ele tem um fluido dentro e esse fluido empurra o êmbolo, né? O êmbolo que vai erguer o automóvel que está aqui do outro lado, beleza? Então essa é a ideia mais simples que nós temos. O que o exercício me diz? A gente viu que o cilindro ele tem uma área, é um cilindro, tá? Pense nisso, é um cilindro, é redondo, que ele tem uma área de 3 vezes 10 na menos 5 metros quadrados de um lado, e ele quer erguer um automóvel aqui. Vou tentar desenhar um automóvel da forma mais simples possível aqui, certo? Nós temos aqui um automóvel, horrível, né? Que tem uma massa de 3 vezes 10 na 3 quilogramas, certo? 3.000 quilogramas. 3 vezes 10 na 3 quilogramas, e aqui nós temos um êmbolo que vai ter uma área maior, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, 6 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. Não se enganem no menos 5, no menos 3 é maior que menos 5, tá? Beleza? Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a pergunta que não quer calar é: qual a intensidade da força, qual a intensidade mínima da força que deve ser aplicada no êmbolo para elevar o automóvel? Gente, a força mínima é aquela força que está no limiar de começar a mexer o automóvel, né? Então, a força mínima é aquela que, assim, se eu colocar assim mais um tiquinho de força, o carro vai começar a levantar, tá? Então, quando um exercício físico te pede a força mínima, é a força que pelo menos está empatando para conseguir erguer esse carro aqui,
Beleza? Se o carro tem 3 vezes 10 na 3 quilos, gente, qual é a força que eu tenho que aplicar ali, então, para começar a erguer ele? É a força peso do carro, né? Eu tenho que empatar com a força peso aqui. Então, para calcular a força peso, a gente sabe que é M vezes G, certo? Então, a força peso vai ser 3 vezes 10 na 3 vezes 10. Isso aqui vai dar, então, a força peso de 3 vezes 10 na 4 newtons. Então, eu tenho que aplicar, eu tenho que transmitir uma força de 3 vezes 10 na 4 newtons lá no lado direito. Beleza? Então, sabendo disso, eu vou aplicar o princípio de Pascal. Força 1 sobre área 1, força 2 sobre área 2, né? São os dados que eu tenho, são as forças que eu tenho, tá tudo certo. Então, olha só. Força 1 é o que eu quero descobrir, que é a força que eu quero aplicar. Aqui vai dar 3 vezes 10 na 5, né? Na menos 5. Força 2 é aquilo lá, ó, 3 vezes 10 na 4, sobre 6 vezes 10 na menos 3. 6 vezes 10 na menos 3. Beleza, olha só, tudo bonito, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplico em cruz ali, né? O 13, eu fico com 6 vezes 10 na menos 3 vezes F1, que é igual a 3 vezes 10 na 4 vezes 3 vezes 10 na menos 5. Beleza? Sabemos resolver isso aqui? Sabemos, né? Então, a gente fica, ó, 6, fazer a ponto, 6 vezes 10 na menos 3 vezes F1, a gente tem 3 vezes 3, né? Então, nós ficamos com 3 vezes 3, 9, vezes 10. O que eu faço aqui com a base 10? Eu somo, né? Se eu estou multiplicando, eu somo os expoentes, fica menos 1. Beleza? Então, com 9 vezes 10 na menos 1, que é 0,9, basicamente. Então, qual é o valor da força que eu vou aplicar aqui? Vai ser 9 vezes 10 na menos 1, passa o 6 dividindo, 6 vezes 10 na menos 3. Isso daqui é basicamente 3 meios, 3 meios é 1,5, perfeito? Então a resposta vai dar 1,5. Quem tem dúvida aí, vamos tirar a prova real aqui, né? Vai que eu tenho, não, 1,5, não estou tão louco assim. 1,5 vezes 10 na menos 1. Lembre que quando eu tenho divisão, a base 10 que está embaixo, ela passa para cima, modificando seu sinal, fica mais 3. Então, a resposta aqui é 1,5 vezes 10 na 2 newtons. Então, a força que eu tenho e a força que foi aplicada, certo? Isso aqui dá 1.500 newtons e eu transmiti cerca de 30 mil newtons, né? Então, 3 vezes 10 na 4 é 30 mil e eu tenho 1.500 aqui. Então, eu apliquei 1.500 newtons, ergui um carro lá com 3 mil newtons, 30 mil newtons, tá? Essa é a ideia. Beleza? Então, eu transmiti, amplifiquei a minha força. Isso aqui está demonstrado através do princípio de Pascal. Na letra B, ele quer saber o seguinte: quanto que eu preciso para deslocar 10 centímetros, ou qual o deslocamento que teoricamente deve ter o êmbolo para levar em 10 centímetros o automóvel, tá? Então, olha só, eu quero levar em 10 centímetros meu automóvel. Aí eu vou usar aquela outra relação, ó, F1, D1, F2, D2. Quem eu estou querendo deslocar é o automóvel aqui 10 centímetros, né? Então, ó, esse cara aqui eu já vou passar para metros. Lembre-se, poderia deixar em centímetros? Até poderia, gente. Até poderia, tá? Não ia dar grandes problemas aqui, porque eu tenho uma equação de proporcionalidade. Então, não seria grandes problemas aqui, né? Então, a distância de um lado com a distância do outro lado me permitem que eu conseguisse, inclusive, calcular em centímetros isso aqui. Mas eu, como sou meio cri-cri na física, para vocês não pegarem esse costume, eu costumo dizer para vocês, vamos colocar tudo na unidade padrão para ficar tudo certinho, tá? Então, vamos pegar uma outra caneta aqui. Ó, a força que eu tenho aplicada aqui é 10 na 5, 10 na 2, né? Vezes D1, que eu quero descobrir. Eu ergui o carro aqui com 3 vezes 10 na 4, vezes 0,1. Vezes 0,1, certo? Então, qual é a distância percorrida aqui? A distância percorrida aqui, olha só, 3 vezes 10 na 4 vezes 0,1. O que é 0,1? 0,1 é 10 na menos 1, né? Então, é 3 vezes 1, 3... vezes 10 na 3, porque aí eu vou somar com menos 1 dali, né? Então eu perdi uma unidade aqui. Sobre 1,5, 10 na 2. Então aqui nós temos 3 divididos por 1,5.
Isso aqui é 2, certo? 2. E aqui eu tenho 3 vezes 10 na 3. O que tá, a base dessa está lá embaixo, passa para cima invertendo o sinal, fica menos 2. Então a distância aqui, D1, vai ser igual a 2 vezes 10 na 1. Né? Ou seja, eu andei 20 metros. 20 metros para erguer 10 centímetros do meu automóvel. Tá? Beleza? Então, essa seria a resposta do meu problema. Tá? Acredito eu que não tenha problemas, nenhum erro matemático aqui. Se tiver, vocês, por favor, abram o microfone e me avisem se vocês estão enxergando alguma coisa aqui. Acredito que não, tá tudo certo. É isso aí mesmo, tá? Beleza? Galera, vamos ao princípio de Arquimedes. Então, vimos o princípio de Pascal, é aquilo ali. Os exercícios que eu posso cobrar para vocês são nesse nível, são nesse naipe aí, tá? Se vocês entenderam como aplicar, tá tudo certo, entenderam o princípio, para mim tá ótimo, tá maravilhoso, tá? Isso aí já vai mudar a concepção de vida de vocês, certamente, porque agora vocês entendem como é que funciona um macaco hidráulico, tá? Como é que funciona uma direção hidráulica, como é que funciona um freio de um automóvel, como é que funciona um sistema que, sei lá, amassa latinhas, né? Qualquer coisa que tem a transmissão e amplificação de força, usa o princípio de Pascal, tá? Agora nós vamos estudar o princípio de Arquimedes. E o princípio de Arquimedes é o princípio do empuxo, certo? É da onde a gente vai descobrir como é que aparece uma força em fluidos, como é que fluidos exercem forças em objetos, de forma que muitas vezes esses objetos consigam se manter flutuando, né? Consegue se manter lá uma boia. Por que uma boia é boia, né? Por que uma madeira boia? Por que o navio consegue boiar? Por que uma pedra, quando joga na água, ela afunda? Todas essas coisas a gente consegue entender com o princípio de Arquimedes, com o princípio do empuxo, tá? Mas para isso a gente precisa contar uma historinha antes, né? A gente precisa contar a historinha do Arquimedes e essa historinha ela pode não ter a ver com o seu princípio, mas ela mostra da onde que ele surgiu, né? A ideia por trás dele. Então aqui, ó, o rei Heirão de Siracusa mandou fazer uma coroa toda de ouro e para isso forneceu um metal, um ourives. Beleza? Um ourives é um cara que ia lá construir a coroa do rei. Ele deveria utilizar todo o ouro. Mas sabe como é que é a galera, né? A galera às vezes se emociona, acha que se tirar um pouquinho do ouro, né? Ficar comigo aqui, esse ouro aqui, eu vou estar enganando o rei, vou ficar um pouquinho mais rico, né? E aí eu vou ainda construir uma coroa, vou colocar prata, vou colocar outro ferro ali, o rei nem vai perceber, né? Então o rei Heirão, esse aí, Heirão II, né? Ele estava desconfiado do ourives, né? Então ele foi lá e contratou o Arquimedes. O Arquimedes era um sábio, né? Manjava muito das coisas, sabia de tudo, sabia de física, né? A física da época, obviamente, né? E daí ele pediu pro Arquimedes para comprovar que aquela coroa era realmente de ouro. Era toda feita de ouro, né? Aí o Arquimedes ficou pensando, cara, como é que eu vou fazer esse negócio aí, né? Imagine o seguinte, que densidade, a densidade do ouro a gente conhece. Se eu pegar um cubo de ouro, eu sei que se aquele cubo tem arestas de 1 por 1, né? E pegar a massa, e massa a gente consegue medir, porque massa eu utilizo uma balança e faço a medida dela, né? E dividir pelo volume daquele cubo, eu consigo a densidade do ouro facilmente, certo? Mas imaginem pegar o volume de uma coroa, de um objeto que não tem uma geometria bem definida. Como é que eu faço fazer isso? Né? Como é que eu posso descobrir o volume de uma coroa, de um objeto que não tem um volume bem definidinho, que eu vou lá, pego as equações geométricas, né, e calculo o volume? Então, o Arquimedes, que não era bobo, né, ele teve lá aquela sacada, daí que veio a historinha do Eureka, né, que vem do Arquimedes, né? O Arquimedes, quando entendeu o lance, ele saiu gritando Eureka para todo mundo, tá? E o que o Arquimedes pensou? Ele entendeu que quando, por exemplo, assim, ele estava numa banheira, né, tomando seu banho, coisa que todo mundo deveria fazer, né, tomar banho. Quando ele deitou, né, na água, na banheira, ele percebeu que o volume de água se deslocava para cima.
E ele começou a fazer isso em várias coisas, né? Pegava lá um copo d'água, jogava um objeto, ele via que aquele volume de água que levantava era proporcional ao volume do objeto. Ou seja, o volume de água deslocado quando tu mergulha um objeto nele, esse volume deslocado, ele é proporcional, né, ao volume do objeto que ficou submerso, certo? Então, se metade do objeto não ficou submerso, o volume deslocado de líquido é proporcional ao volume do objeto que entrou embaixo d'água, certo? Se todo objeto entra para baixo d'água, beleza, então o volume deslocado de água é igual a todo o volume do objeto, certo? Então, vocês entenderam a ideia, né? A ideia é a seguinte: toda vez que eu mergulho um objeto em um fluido, o volume deslocado desse fluido de água que vai levantar para cima é proporcional ao volume deste objeto que eu coloquei lá dentro. Ou seja, do volume do objeto que está submerso. Beleza? Pense o seguinte: se eu mergulhar uma boia, o volume deslocado não vai ser grande, porque vai ser proporcional apenas ao pedaço da boia que está embaixo d'água. Beleza? Se eu mergulhar uma pedra, aí sim, aí toda a pedra vai cair para baixo e o volume de água deslocado vai ser igual ao volume da pedra. Tá? Então, o Arquimedes entendeu isso, percebeu isso, fez a medida da coroa e vejam só, o ourives estava ferrado, porque ele tinha colocado pedaços de prata na coroa, né? E obviamente sua cabeça foi decapitada porque as pessoas na antiguidade, né, não tinham muita paciência com quem roubava, tá? Então, gente, essa foi o triste fim do ourives, mas uma grande descoberta física foi realizada, né? Então, daí então se percebeu, né, que além dessa historinha do volume deslocado, né, alguns objetos conseguiam se manter boiando, e para se manter boiando, alguma força deveria estar sendo exercida ali. E que tipo de força é essa? Aí que apareceu o tal do empuxo, que é essa força que os fluidos exercem sobre objetos quando esses objetos são colocados dentro do fluido, né? Então, muitas vezes, a densidade do fluido, né, vai permitir que o teu objeto fique. Se o teu objeto é menos denso, né, ele vai ficar boiando. Se o teu objeto é mais denso, ele vai cair para baixo. Mas essa força de empuxo que vai fazer, por exemplo, com que o teu objeto fique boiando, que ele fique ali paradinho assim em cima, ou que ele fique meio termo, né, que ele não caia não fique nem boiando, nem caia lá para baixo, que ele se mantenha em equilíbrio no meio do fluido. Essa força que consegue fazer isso é o empuxo, tá? Então aqui, ó, o princípio de Arquimedes afirma: quando um corpo está parcial ou completamente imerso sobre um fluido, o fluido exerce sobre o corpo uma força de baixo para cima. Isso é importante. A força de empuxo é sempre de baixo para cima, ela tem sempre a mesma direção dentro do fluido, tá? Baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. Ah, isso aqui é importante, tá? Igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, gente, quando a gente vai analisar o empuxo, a gente tem que sempre olhar para o volume de líquido deslocado. Essa é uma das primeiras coisas que a gente vai ter que observar. Quanto de volume de líquido eu consegui deslocar? Que esse volume de líquido é proporcional ao quanto esse objeto ficou submerso, né? Então aqui tem um exemplo, gente, para vocês entenderem a força de empuxo, ó. Eu coloquei uma balança que mede força. Isso aqui é um dinamômetro, tá? Que mede a força da força peso, no caso dessa coroa aqui. Quando ela coloca ela dentro do fluido, vocês observam que a força 1 que nós tínhamos aqui vai ser uma força menor. Por quê? Porque agora nós temos dentro do fluido uma força que vai aparecer, que é o empuxo, que vai empurrar ela para cima. Por isso que a força que é da molinha, que a molinha está exercendo ali para segurar o objeto, ela vai ser menor, porque agora eu tenho um outro fluido exercendo uma força, né? Então, essa aqui é o exemplo de aparecimento de como a gente consegue comprovar a força de empuxo e o seu aparecimento, tá? Então, olha só. O empuxo, todo corpo sólido mergulhado no fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical em sentido para baixo, de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado.
Gente, então a ideia é a seguinte, tá? Olha só. O empuxo é igual ao peso de fluido deslocado. FD de fluido deslocado, certo? Porque lembre-se, o empuxo é proporcional à quantidade do objeto que entrou para dentro da água, certo? O que a gente sabe? A gente sabe que peso, força, peso é massa de fluido deslocado, vou colocar aqui, vezes gravidade, certo? Então não se percam ali nos meus símbolos ali. Fluido deslocado, gente, do objeto que está dentro desse líquido aqui, como a gente está vendo, né? Beleza. Massa é algo que não é muito comum na hidrostática, né? Não é vocês já perceberam que não é algo que a gente costuma utilizar, a massa do objeto. O que a gente costuma utilizar? A gente costuma utilizar densidade, né? Que é algo que a gente consegue saber, consegue medir e consegue entender dentro do fluido, né? É muito mais comum a gente trabalhar com densidade. Então, por isso que eu vou fazer uma modificação aqui. A gente sabe que densidade é a massa sobre volume. Se eu tenho a massa, eu posso escrever ela como sendo densidade vezes volume. Beleza? Eu passo aquele volume multiplicando lá para o outro lado, eu fico densidade vezes volume. Só que no caso aqui do empuxo, é a densidade que o líquido está exercendo, quer dizer, eu empuxo que o líquido está exercendo. Não tem nada a ver com o objeto que está ali. Então aqui, quando eu vou trabalhar com a massa de fluido deslocado, eu vou trabalhar com a densidade do líquido e a densidade e o volume deslocado. O volume que foi deslocado desse fluido. Quando eu botei o cubinho ali dentro, qual foi o volume de líquido que subiu para cima? É isso que eu vou analisar. E a densidade do líquido. Certo? Então, o meu empuxo, ele vai ter, vou substituir aquela massa de fluido deslocado por densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Isso aqui vai me dar a intensidade da força de empuxo. Gente, se é uma força, isso aqui é uma força, né? Qual é a unidade desse negócio aqui? É Newton, tá? Sempre será Newton, beleza? Se é força, é Newton. Tranquilo? Beleza? Então, essa aqui é a equação do princípio de Arquimedes, tá? Esse aqui é o princípio de Arquimedes, que define para nós o empuxo, né? Matematicamente. A teoria nos diz que é essa força que aparece em fluidos que faz com que objetos, né, tenham um peso menor dentro do fluido, né? Aquela sensação que nós temos quando nós estamos dentro da água de estarmos mais leves, né? Então, é devido a essa força de empuxo. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Essa é a ideia. Vamos ver primeiro aqui por que o rei Airão II matou o Orífice, né? Então, olha só, esse exercício vai tentar mostrar isso aí para nós, tá? Então, olha só. De acordo com a tradição, Arquimedes foi convidado a determinar se a coroa era feita... a coroa feita para o rei consistia de ouro puro, né? Segundo a lenda, aqui não sei porquê, segundo a lenda, ele resolveu esse problema pesando a coroa primeiro no ar e depois na água. Suponha que a leitura na balança seja de 7,84 newtons quando a coroa estava no ar e 6,84 quando ela estava na água. O que Arquimedes disse ao rei, certo? Então, olha só. Aqui nesse exercício aqui, o que a gente vai observar, tá? Que, basicamente, ele pesou isso aqui na água, né? Então, a gente sabe que a densidade na água é 1 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Essa informação nós temos, certo? Beleza? A gente sabe que G, a gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Se eu utilizar a equação do empuxo, certo? E a partir de densidade vezes G vezes o volume de líquido deslocado, certo? Eu posso, então, obter qual é, por exemplo, o volume que eu desloquei daquele líquido, certo? Quanto que eu consegui deslocar daquele líquido.
Basicamente, é isso que eu vou fazer aqui. Mas o que o Arquimedes fez? O Arquimedes, primeiro, ele pesou no ar e deu 7,84 newtons na balança, lá da balança de força, né? Quando ele pesou na água, ele percebeu que a força deu de 6,84. 6,84 newtons. Então, basicamente, isso aqui foi o peso no ar e o peso na água. Ou seja, a diferença entre esses dois valores de peso medidos por ele é o empuxo. Porque quando eu ponho na água, a balança mede uma força menor. Ou seja, o empuxo está exercendo uma força. De quanto é essa força aqui? 7,84 menos 6,84. Então, a força medida ali, o empuxo exercido, foi de 1 newton. Beleza? 1 newton. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Então, olha só. Qual é a ideia aqui? Se eu analisar o volume deslocado, eu sei qual é o volume que tem aquela coroa. Sabendo o volume que tem a coroa, né? Sabendo a densidade do ouro, certo? Ou a massa da coroa, eu consigo descobrir a densidade do ouro, né? E se for o valor correto, a coroa era totalmente de ouro. Se dá um valor diferente, existe prata, existe outro metal ali dentro, tá? Então foi isso que o Arquimedes fez, olha só. Ele pegou então que empuxo, dg, volume deslocado, aqui é a densidade do líquido, o líquido que eu coloco a coroa, não se esqueçam disso, tá? Então o empuxo, opa, vamos fazer mais uma linha aqui, não. Vamos colocar aqui que o empuxo, então, é de 1 newton. A densidade do líquido que eu coloquei foi a água, 1/10⁻3, vezes a gravidade, vezes 10, vezes o volume deslocado. Beleza? Então, isso aqui vai ser 1, que é igual a 1 vezes 10⁻4 vezes o volume deslocado. Beleza? Então, o volume da coroa, ou seja, o volume de líquido que ela deslocou, vai ser 1 sobre 1/10⁻4. Então, o volume vai dar em torno de 1 vezes 10, passa a base 10 lá para cima, isso aqui fica na menos 4 metros cúbicos, certo? Metros cúbicos. Como eu tenho aqui a densidade do ouro, eu vou passar para vocês aqui, ó. A densidade do ouro, ela vale 19,3. 19,3 vezes 10⁻3 quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade do ouro. Olha só, se eu tenho este volume aqui, qual é a massa de ouro que eu devo ter? A massa é densidade vezes volume. Então, a massa de ouro da coroa, se eu pesasse ela na balança, teria que ser, então, 19,3 vezes 10⁻3 vezes 1 vezes 10⁻4. Então, a massa que deveria aparecer lá para o ourives não ser decapitado, nesse caso, deveria ser 1 expoente na menos 4, isso aqui deveria ser 1,93, ou seja, quase 2 quilos. Quase 2 quilos de coroa. Teria que aparecer esse valorzinho aqui, ó, na balança, ao medir a coroa, a massa da coroa, para saber que ela era realmente, puramente de ouro. Tá? Se aparecesse isso aqui, tá tudo certo. Beleza, gente? Bom, dito isto, né? O caminho inverso poderia funcionar também, né, gente? Aqui eu peguei o caminho da densidade. Mas tu vai lá, mede a massa da coroa, tu tem o volume dela deslocado e tu vê se a densidade é a densidade do ouro. Que até é possivelmente o que foi feito pelo Arquimedes, né? Esse deve ter sido o caminho dele. Bom, feito esse exemplo, vamos fazer mais um exemplo aqui, olha só. Esse exemplo é o seguinte. Um sólido flutua em água, e esse aqui é o último exemplo, tá? Depois vai ter as atividades de vocês, nós já estamos finalizando a aula aqui. E esse aqui é um exemplo que vai ajudar vocês a entender como vai funcionar aqui, como é que vão aparecer geralmente os exercícios para vocês, tá? Então, olha só, um sólido flutua em água com 1/8 do seu volume imerso em água, beleza? Então, aqui, ó, o volume deslocado, né, que ele entrou para dentro do líquido e que deslocou o líquido, é 1/8 do seu volume, tá?
Então, o volume deslocado na água... Opa! Deixa eu botar assim, ó. Volume deslocado... Água. Foi 1/8 do volume dele. Do volume inicial dele, tá? Beleza? O mesmo corpo flutua em óleo com 1/6. Então, o volume deslocado no óleo é 1/6 do seu volume. Beleza? Determine a relação entre a densidade do óleo e a densidade da água. Então, ele quer saber a relação entre a densidade do óleo e a densidade da água. Ele quer saber a razão entre esses dois caras aqui. Qual é a relação entre eles? Beleza? É isso que o exercício está me pedindo. A relação entre as densidades. Aí vocês vão perguntar, professor, mas não tem mais nenhuma informação. Dá para resolver esse exercício? Dá sim, certo? Lembra que a força de empuxo que está atuando aqui quando eu mergulho ele na água tem a mesma intensidade da força de empuxo que quando eu mergulho no óleo. Por quê? Essas duas forças de empuxo que estão aparecendo ali, elas são capazes de igualar a força-peso desse bloquinho, certo? Para ele se manter em estabilidade, eu tenho que a soma das duas forças lá, segunda lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, as leis de Newton, que empuxe a força-peso e a força de empuxo, elas estão igualzinhas, porque aí o corpo se mantém em equilíbrio estático. Não lembram disso? Beleza, né? Então, seguindo essa ideia, eu sei que o empuxo aqui na água é igual ao empuxo no óleo. Beleza? O empuxo na água é igual ao empuxo no óleo. Como é que eu entendi isso? Sabendo o princípio de Arquimedes. Que o empuxo, se o objeto está em equilíbrio, ele está igualando a força-peso, certo? A força-peso e a força de empuxo, elas têm a mesma intensidade. Então, sabendo disso, eu sei que aqui, ó, densidade da água, né, vezes G, vezes o volume deslocado na água, beleza? Que é igual a densidade no óleo, vezes G, vezes o volume deslocado desse bloco no óleo. Beleza? Tá entendendo ali as minhas siglas, né? Espero que sim. Então, olha só. Ele quer saber a relação entre densidade na água, né? Então eu nem vou substituir. Apesar de saber a densidade na água, não vou substituir. Vou deixar como tá ali, com um Dzinho, tá? Vou multiplicar por 10 aqui. Qual é o volume deslocado na água? É 1/8 do seu volume. 1/8 do volume. Beleza? A densidade do óleo eu quero descobrir. Vezes G, que é 10. Vezes o volume deslocado no óleo. 1/6 do volume. Novamente. Galera, aí acabou a física, né? Acabou a física e agora tem um problema matemático, que é para achar a razão entre densidade do óleo e densidade da água, certo? Qual é o grande lance? Quando eu tenho números multiplicados em lados opostos de uma igualdade, né? E esses números são iguais, eu posso cortá-los. Então esse 10, posso cortar com esse 10. Lembrando, um erro muito comum. A galera costuma fazer isso às vezes com soma. Com soma não. Se tem uma soma ali, gente, morreu. Não pode fazer mais essa operação aí, tá? Mas se eu tenho só números multiplicados, eu tenho um 10 de um lado e um 10 do outro lado, posso muito bem cortar. O mesmo vai acontecer com o volume do objeto. O Vzão ali, que é o volume desse objeto, eu posso cortar também. Porque o volume é o mesmo. O que vai mudar é as frações desse volume que tem de cada lado. Isso eu vou ter que manter ali. Beleza? Então, o que restou para nós aqui para resolver esse problema? Restou a densidade da água vezes 1/8, que é igual a densidade do óleo vezes 1/6. Beleza? O que eu quero descobrir? A relação DO sobre DA, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse DA aqui. Vou botar em outra caneta aqui, ó. Passar o DA dividindo, que ele vai lá para baixo do DO, como eu queria. E esse 1/6, esse 6, eu passo multiplicando lá para cima. Beleza? Então, qual é a relação? A relação vai ser densidade do óleo sobre densidade da água vai ser igual a 6 sobre 8, porque esse 6 que está aqui embaixo passa lá para cima, passa multiplicando lá em cima, fica 6/8. Então, aqui, ó, para finalizar o exercício aqui em cima, densidade do óleo sobre densidade da água vai ser 6 por 8. Isso aqui dá 0,75. Então, essa é a minha resposta do exercício. A relação entre densidade do óleo e densidade da água, 0,75. Se eu conheço a densidade da água, qual é a densidade do óleo?
Ó, fazer mais um adendo aqui, ó. Se eu sei que a densidade da água é 1,10 na 3, né? Eu passo a densidade da água multiplicando pelo 0,75, eu descubro a densidade do óleo, ó. Densidade do óleo que eu tenho ali é 1 expoente na 3 vezes 0,75. Eu tenho 750 kg por metro cúbico. Eu vou numa tabela e descubro que material é esse, que óleo nós temos, certo? Olha só, uma maneira de descobrir a densidade de material, que tipo de substância eu tenho ali, usando água e um cubinho, que eu conheço o volume. Muito simples, né? Beleza? Tá aí, gente, ó. Tranquilo? Olha lá. Aqui nós temos 2 exercícios sobre princípio de Arquimedes. Olha só, mesma ideia, olha só, bolinha pesando 1,5 quilos aqui. Quando eu coloco na água, ela pesa 1 quilo. Aí ele quer saber qual é a densidade. Essa aqui é a balança, tá? Essa aqui é a questão 2. Aqui é outro exercício, tá? Outro exercício. Esse aqui é de princípio de Pascal, tá? Beleza? Princípio de Pascal número 1, número 2, princípio de Arquimedes. Essa figura referente a número 2, beleza? Questão número 3, uma madeirinha abandonada cuidadosamente no líquido, papapá, olha só, o bloco desloca 500 centímetros cúbicos do líquido, determina a intensidade do empuxo. Qual é o líquido que se encontra, tá? Então, ó, beleza? Aí para procurar na internet qual é a densidade encontrada. Achou o valor da densidade? Joga lá na internet e vê que tipo de substância é essa, tá? E aqui nós temos um elevador hidráulico, tá? Para erguer um carrinho, princípio de Pascal, gente, bem tranquilo, tá? Isso aqui, se entendeu bem a aula, 30 minutinhos tá resolvido. 30 minutos resolve a aula. Se tá, é bem comum, se tá rateando um pouquinho ainda, né? Vai levar uns 45 a 50 minutos para fazer isso aqui. Beleza, gente?